Então vamos começar falando das operações normais. Operações normais. O que é importante ressaltar aqui? Que se você comprou um ativo, você precisa vender o mesmo ativo para isso daqui configurar como uma operação normal que faz sentido você pagar imposto. Por exemplo, se eu comprei ações de Petro 4, ações de Petrobras, eu preciso vender as mesmas ações para que eu tenha fechado uma operação. Se eu comprei Petro 4 e eu vendi BID 4, não adianta eu querer considerar que isso daqui é o meu custo de aquisição, isso daqui é o meu preço de venda. Não faz sentido. A gente está sempre falando do mesmo ativo. Qual que é a principal característica aqui de uma operação normal? É você abrir posição e fechar posição em dias distintos. Ou seja, você faz isso em dias diferentes, ok? Já falamos sobre isso. Segundo ponto, qual que é a alíquota de uma operação normal? A alíquota é de 15%. Eu vou pagar 15% de imposto. Sobre o quê? Sobre o meu lucro líquido, o meu LL, ok? Vou pagar 15% sobre o meu lucro líquido de uma operação. Por que líquido? Porque aqui eu vou descontar tudo, quase tudo. Eu vou descontar o meu custo de corretagem, vou descontar um monte de emolumentos, taxas, eu vou descontar quase tudo isso, porque eu tenho que levar em consideração o meu lucro líquido, ok? E não o meu lucro bruto. Por isso, quando você vai considerar o seu preço de aquisição de um ativo, você tem que incluir nesse preço de aquisição o seu custo de corretagem, por exemplo, o seu custo de emolumentos. Você precisa adicionar esses custos para que você tenha o seu custo real para fins de apuração de imposto de renda. Toda vez que você faz uma venda, pode ir lá na sua nota de corretagem. Vai ter um valor lá que já é retido na fonte. Quando você faz uma operação normal, esse valor retido na fonte, ele é de 0,005% sobre o montante total das vendas, tá? Então 0,005% já vai ser retido sobre o montante total das vendas. Por que isso acontece e você consegue ver isso na sua nota de corretagem? Isso daqui acontece porque serve como um instrumento de controle para a Receita Federal. Por quê? Porque se você não pagar seu imposto de renda, a Receita ela vai vendo que no seu CPF tem um valor que está sendo retido. E aí a Receita vai falando, esse cara aqui está retendo esse valor aqui sempre, mas ele não está declarando imposto de renda? Então é uma coisa errada. Então isso daqui serve como um mecanismo para ajudar ela a se proteger de pessoas que sonegam impostos, pessoas que não declaram, não pagam os impostos, tá? É para isso que serve esse percentual. E esse percentual é como se você já tivesse pago, né, de imposto. Então na hora de você pagar o seu imposto, você vai pagar os 15% sobre o seu lucro líquido, só que você vai tirar esse percentual. Agora, tem uma coisa muito importante, e não se preocupa que já já eu vou mostrar exemplos reais, tá? A gente tem que tomar cuidado porque, bom, então sempre que eu tiver lucro líquido, eu vou pagar imposto? Não necessariamente. Existe um benefício, né, que é basicamente para incentivar um investidor menor a operar, a investir em ações, né, a estar inserido nesse ambiente, que é um benefício em que o investidor não precisa pagar imposto de renda, desde que ele seja pequeno, entre aspas, né? Esse é o grande ponto. O que é ser pequeno nesse caso? É você fazer uma venda inferior a 20 mil reais. Não é um lucro inferior a 20 mil reais. É você fazer uma venda inferior a 20 mil reais. Então, você comprou 100 mil reais, ok? E aí você vendeu 15 mil reais. Pô, você não vendeu mais do que 20 mil reais no mesmo mês. Então, mesmo tendo lucro, você não vai pagar imposto, porque você vendeu menos de 20 mil reais no mês.